Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br. No ar, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Magia Cigana e com muita alegria. Eu fiquei também bastante emocionada quando foi aqui trazido e intuído para falar dos clãs ciganos árabes, da influência árabe na cultura cigana. E claro que muitos desses detalhes vão passando despercebidos e hoje poder esmiuçar, poder falar um pouquinho sobre isso, vai ser muito bom. Tenho certeza que muitos de que trabalham com seus ciganos e com as suas ciganas vão entender um pouco mais, até porque toda essa influência já vem de muito tempo, já vem de muito longe. E claro que nós sabemos que os nossos ciganos espirituais que trabalham conosco tiveram aí as suas passagens, e claro que eles trazem muito desses conhecimentos e dessas passagens, e claro que trazem também seus costumes e vestimentas. Então, com isso, vamos trazer aí toda essa influência árabe para que todos possam entender um pouquinho melhor esse mundo cigano e dar continuidade nos seus trabalhos com mais segurança, mais alegria e, claro, levando mais esperança a todos os lugares. Mas antes, nós nos reverenciamos diante da força divina do Pai Maior, que derrama a sua luz, seu amor e o seu carinho sobre nós, a esses grandes mestres amados, os nossos orixás, a grande linha e o povo do Oriente que derrama a sua força, a sua luz, aos mestres que estão sempre a nos proteger e sempre a nos dar mais uma força, um caminho, uma luz, para sempre continuar a nossa jornada, aos nossos guardiões e guardiãs, que estão sempre a nos guardar dos ataques provenientes do negativismo existente, sempre estão ao nosso redor para nos proteger, sempre também a dar um puxão de orelha quando se faz necessário, mas sempre lado a lado conosco na nossa jornada. Essa grande egrégora do povo do Oriente e, claro, do povo cigano, que vem, traz e abre a sua porta, abre ali mais uma vez os seus conhecimentos para que nós possamos ter ali mais essa alegria dentro do nosso coração. Abençoados sejam os caminhos de todos que estão aqui conosco e que estão aqui a trazer a paz e se conectar numa única força, numa única união dentro desse amor divino, fazendo essa irmandade um ponto de luz para que possa subir e derramar e clarear em muitos lugares. Que assim seja, assim vai ser. Mais um programa Magia Cigana e, claro, falar dessa influência árabe dentro da cultura cigana, que a gente deixa muitas coisas passarem despercebidas, foi para mim um prazer muito grande. E toda essa influência árabe, ela entra na história do povo cigano de uma forma muito contraditória. Por quê? Porque é exatamente quando os árabes invadem a Índia que os ciganos começam a fazer aí a sua peregrinação e que se espalham. Então foi ali de uma invasão árabe dentro da Índia que os ciganos foram buscar e foram para outras direções. Foram para a Ásia, foram para a Europa, foram para o Oriente e até buscando novos lugares, né, e dando toda a continuidade, conhecendo novas coisas, mas tudo se origina ali, dessa invasão árabe. Olha que contraditório, e olha que você ouvindo isso fala, meu Deus, como pode, né? Eles saírem ali de um momento tão difícil, de um momento de sofrimento, e mesmo assim incorporarem os costumes, trazerem ali desses conhecimentos e levarem isso à frente. Tudo isso se deve exatamente porque
em cada lugar que os ciganos estão, eles incorporam dos conhecimentos, eles sempre vão pegar o que há de melhor daquela cultura, daquele local aonde que eles estão e colocam ali dentro do seu clã, vão fazendo sim bom uso, vão colocando também dos seus conhecimentos e quando vão embora, levam desses conhecimentos para outros lugares e isso vai, claro, se propagando. Então, ter todo esse conhecimento, toda essa influência árabe, do mundo árabe dentro do povo cigano, vem muito além, vem dessa invasão que começa aí, e aí os ciganos vão indo para outros lugares, e da vivência deles, que é a chegada deles lá no Oriente. Acontece tantas coisas, então nós temos a lenda do cigano Jacó, nós temos a lenda de Santa Sara, que sai também lá do Oriente, que são pontos tão importantes para toda a fé do povo cigano. Então, tudo isso é originado de lá. Tudo isso acontece no Oriente e vamos espalhar aí pelo mundo. Então, a influência da religião, da dança, da música, fazem parte e estão incorporados ao mundo cigano até hoje. Até hoje. Então, olha como é importante, eu vou falar de coisinhas assim que vocês, né, poxa vida, né, poxa, acha que é cigano, mas que o que acontece, é claro, toda a influência aí dessa passagem do mundo árabe. Então, ó, eu fiz para vocês no final do texto, que vocês já está postado lá no blog, ali um cronograma feito pelo, o Nicolas Hamouche eu esqueci, da Embaixada Cigana. Ele fez esse texto, né, ele é um antropólogo, então, né, eu tenho essa licença para poder fazer e postar desse texto para vocês, e eu fiz até aonde os ciganos tiveram ali no tempo, sabe, vocês vão ver toda uma cronologia ali, mas, tá, a chegada, aonde tem toda uma influência, aonde começa, vamos dizer, a incorporar mesmo as coisas, é por volta do século IX, né? E dessa época encontramos sim registros dos ciganos na região do Irã. Então, olha só, e do Irã eles vão ali, claro, se espalhando. Então, onde permanecem muitos ciganos até hoje. E outro grupo foi para o norte da África, outros chegaram até a Espanha, vocês sabem, né? E para o norte da África é a passada pelo Egito, e do Egito eles foram atravessando o deserto, passando pela Tunísia, passando pelo Marrocos, e dali que sobem pelo estreito e atravessam o estreito de Gibraltar para entrar na Espanha, e claro, tá? Saindo ali do continente da Ásia, eles também fazem a outra rota, vindo para entrar pelo leste europeu. Então, olha aqui, espalhada tudo isso por causa de uma invasão, e claro que vai trazendo aí. E com isso, essa chegada dos ciganos nesse mundo árabe, nesse mundo muçulmano, completamente diferentes, um povo alegre, com outro tipo de roupa, outro tipo de costumes, o que acontece? Eu já tinha contado para vocês que quando os ciganos eles estão num lugar que não é ali, algo que eles conheçam, eles vão incorporando desses costumes a sua maneira de viver, até para ir fazendo o quê? Diminuindo, claro, toda a perseguição, diminuindo toda ali, nossa, eu vou ficar discriminando, eu não conheço esse povo. Então, conforme eles vão se adaptando aos costumes do lugar, é para com esse objetivo, ir diminuindo a discriminação, poder fazer os seus negócios e, claro, poder se manter durante o período que vão ficar lá em harmonia. Até porque os ciganos eles podem falar que eles nunca entram nas guerras, até hoje nenhum grupo cigano entrou nas guerras, muito pelo contrário, eles são o que fazem a parte da enfermagem ali, para aquelas pessoas que estão no sofrimento, no meio da guerra, no meio ali, né, daqueles momentos muito difíceis. Então são os ciganos que eles estão exatamente atrás, fazendo ali, ajudando as pessoas nas suas dores, nos seus lamentos e naquele momento de sofrimento. Então os ciganos são aqueles que eles não entram em guerra e por isso em cada lugar que eles estão, eles tentam sim se assimilar o máximo possível aos costumes locais. Mas no mundo árabe, foi impossível assimilar e, só vou ficar com um pouquinho disso. Não. Eles trouxeram ali muito mais,
muitos ciganos até hoje, eles se tornaram sim muçulmanos, né? Trouxeram a religião local e até hoje são muçulmanos. Eles aprenderam sim das danças árabes, tanto que na dança cigana tem muitos movimentos de dança do ventre. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês. E esses costumes eles mantêm até hoje. Eu falo assim com alegria qual é das meninas que fazem dança ou quando tem o seu traje cigano que não tem o lencinho de moedas. Claro, mas tudo isso eu sei que foi sim intuído e sei que trazem isso, né, que as suas ciganas gostam e pedem com tanta alegria, mas vem já desta influência, vem já dessa vivência, e olha quanto tempo faz isso, não é? Século IX, nossa, nós estamos no 21, olha como isso é longo, olha quanto tempo já faz isso. Então, tenho certeza que a grande maioria tem sim os seus lencinhos de moedas, os lencinhos árabes, os seus véus, e claro que as ciganas incorporam sim, e na dança cigana traz sim muitos movimentos da dança do ventre. E isso se caracteriza da onde? Desta passagem, desta vivência dos ciganos nessa parte árabe, nessa parte aí do Oriente Médio, e está incorporado até hoje. Olha que bacana que é. Bom, a dança do ventre, o balado árabe, né, tem como principal ali o elemento, né, a água, né, que rege todo o ventre. Nós sabemos que a dança do ventre para o mundo árabe, quando as mulheres dançam, é a preparação para a concepção da vida, para a concepção dos filhos que vão ter lá. Para as ciganas, né, que trazem essa parte ali dessa dança do ventre, o elemento água se mantém. É sim para reger o ventre, é para trazer sim o movimento do quadril, né? Junto tem sim os cintos de moeda, tem sim os lenços que estão com as suas moedas, mas é para trazer toda a beleza, é para complementar os movimentos e não trazendo como é de fato para o mundo árabe. Então, já começou as mudanças, mas os movimentos, eles foram sim incorporados. E as ciganas, quando bailam, quando dançam, vão sim mexer o seu quadril, vão sim trazer os movimentos. Até hoje está incorporado na dança cigana as nuges, até hoje está incorporado os pandeiros com as fitas, que os ciganos foram colocando à sua maneira, ao seu jeito, e claro, como eles veem essa parte da cultura. Então, por isso que nós conseguimos ver toda a diferença. Olha, isso é dança do ventre. Não, isso aqui é dança cigana, e tem um pouco de dança do ventre. Mas sofre sim uma influência a dança, mas é por causa desse período que começou aí tão longe, e até hoje a gente vê, até hoje nós sabemos, e claro que ficou extremamente encantador. E dessa junção, né, da dança do ventre e que as ciganas trazem para o seu mundo, se manteve sim, tá? Todo o amor, toda a paixão, toda a exuberância, até hoje os movimentos eles são ali feitos, e é claro que é para trazer isso, acrescentar cada vez mais, trazer a beleza cada vez mais à vida. Então, olha só, uma das coisas que já foi incorporado aí, os nuges, que fazem parte da dança do ventre, os véus, os chales com moedinhas, os cintos com moedinhas, que é trazido toda essa influência do mundo árabe. Olha que bacana. Isso é demais da gente, só dessa parte, só da gente ver. Bom, dando continuidade, eu quero que nós vamos falar aqui da música, e a música que traz toda essa tradição também do mundo árabe, começa também de uma situação socioeconômica muito difícil. Ela vem ali de uma situação que é onde estão sim, de fato, os ciganos que já fizeram todo um caminho, passaram pelo Oriente, pelo Egito, vieram pelo leste europeu, enfim, eles se encontram na Espanha, se encontram em Andalucia, mas eles sofrem toda a repressão, claro, dos que estavam governando ali a Espanha e queria expulsar esse povo de lá. Então, desse momento tão difícil que havia ciganos, havia judeus e havia, claro, árabes que estavam ali querendo sim estar em novas terras para vou começar a minha vida, vou começar ali junto com a minha família e vamos ter um crescimento por esta
vamos dizer assim, por esse momento difícil, eles têm que fugir. Por isso que muitos ciganos acabam, sim, atravessando ali da Espanha para a França, por isso também que o sul da França é tão conhecido por ciganos. Outros vão para o Marrocos e vão ali se espalhando. Mas aquele momento sofrido de fuga, daquele momento que, nossa, é preciso juntar toda essa força e todo esse sofrimento, nas noites frias, foi juntado ali os componentes, né, os instrumentos desse povo tão diferente. Eles se juntam. E dessa junção, é claro que vai ali se somando a violinos, guitarras, pandeiros, e é claro que vai nascer o flamenco, que os espanhóis tomaram para si. Mas da onde nasceu ali o flamenco foi desse desespero, desse sofrimento, dessa fuga que esses 3 povos que estavam ali na Espanha estavam nesse momento tão difícil socioeconômico e que ou eles eram expulsos, ou eram presos, ou eram mortos. Então, eles se juntam, vão por uma fuga, e nesse momento de sofrimento, nesse momento de tristeza, eles começam assim a cantar, eles começam sim a juntar seus instrumentos e a sua forma de tocar, e nasce dali o flamenco, nasce dali toda essa forma. Até hoje as músicas ciganas têm sim o lamento, que vocês conhecem tão bem, e claro que a gente não tem quem não goste de uma música cigana, e não tem quem não entenda que muitas vezes eles estão falando sim daqueles momentos difíceis, daqueles momentos que eles estavam ali, todo esse povo estava num sofrimento. Não eram só os ciganos, mas eles estavam todos passando por um momento muito difícil. Eu deixei no Face para vocês, até para vocês entenderem toda a influência árabe na música cigana. Eu escolhi 2 vídeos, vocês rolem a página. Então, eu escolhi 2 vídeos. Eu escolhi o do Gypsy King, Mira Lagitana, que eles foram brilhantes nessa junção de música árabe com a música cigana. E o outro, claro, do Chico and the Gypsy, que é Jericó, que vocês vão ver de novo essa junção. Então, eu peguei 2 artistas, 2 grupos, né, ciganos maravilhosos, que permitiram essa junção para que vocês ouvissem ali com clareza, né? Para vocês verem que como a música árabe se junta com a cigana, e é claro que fica ali maravilhoso de se dançar, porque dá para incorporar a dança do ventre, dá para incorporar a dança cigana, e fica de novo ali muito clara toda essa influência, né? Está tão pertinho da gente, tão ali, você escuta, você olha, nossa, mas esse é um grupo cigano tocando música árabe? Não, é a influência, é deste momento que nasce ali, claro que ficou as raízes, e claro que isso está passando de geração para geração, e vai ainda por muito, muito tempo mesmo, toda essa história aí. Isso eu só estou falando ainda da parte física, tá? A influência física, vamos dizer assim, do mundo árabe no mundo cigano, que os ciganos foram deixando incorporar e foram espalhando isso, claro, pelo mundo. E com isso, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é cigano, isso parece tão árabe. Não, é cigano sim, mas tem toda a influência árabe que é dessa junção. Bom, eu tenho que falar para vocês agora um pouquinho, claro, da influência nas profissões. Tenho, porque tanto os árabes quanto ciganos, eles são negociadores. Então, isso foi algo que ficou muito claro, e foi um dos pontos, claro, que os ciganos viram que para fazer esse comércio seria muito melhor também ser muçulmano, e é por isso que há tantas conversões, é por isso que há tanto ali desse, nossa, eu quero continuar, eu quero ter um lugar melhor para ficar e dar continuidade, o que eu preciso fazer? Então, esses ciganos, para ter, claro, toda essa negociação, todo esse trabalho e virem a prosperar, muitos se tornam sim ali muçulmanos, seguindo a religião, seguindo os conhecimentos e, claro, levando ali à frente. As mulheres que já traziam dos seus conhecimentos, da leitura da mão, já traziam toda essa força da intuição, já vinda da Índia, no Oriente Médio, o que eles incorporam? Incorporam a leitura da borra de café e, claro, a leitura das folhas de chá. Então, com isso, olha ali como já vai trazendo, né? Porque tem muitos ciganos que eles não vão ler cartas.
Eles vão ler borra de café, eles vão ler moedas, eles vão ler folhas de chá e muitas vezes perguntam para mim, mas isso pode, professora? Pode sim, pode sim, são oráculos. Assim como os ciganos também incorporaram na passagem deles pela Espanha as runas, porque a Espanha teve ali uma colonização pelo norte do povo celta, então as runas é algo muito presente ainda nesta leitura, nessa interpretação, e os ciganos viram que aquilo é bom e também incorporaram aos seus costumes. Do Oriente Médio vem a borra de café, vem o chá, né, para fazer a leitura, e por isso que cigano eu falo para vocês, eles interpretam tudo. Porque são dessas passagens que vão passando, vão vendo que, nossa, isso é bom para o meu povo, isso é bom para nós fazermos ali os negócios, então vamos trazer. E mais outra influência do Oriente Médio dentro da cultura cigana, principalmente dentro da astrologia dos ciganos, é claro, né, não é igual à nossa convencional que nós conhecemos. Os ciganos usam sim a astrologia vinda mesmo de Ptolomeu, que é a astrologia que ela vê os humores, que ela trabalha com os 4 elementos, e isso é um conhecimento que está lá do Oriente e que veio para cá. E quem traz isso para cá? São os ciganos. Então, por isso que nós conhecemos um pouco mais dessa astrologia, dessa forma, vamos dizer ali, desses primórdios, mas é trazida e é mantida até hoje por causa disso, dessa passagem. O que eu faço com essa astrologia? Que, né, para o povo árabe, eles vêm com os 4 elementos, eles vêm para ver cura, eles vêm para trabalhar para que as pessoas fiquem bem. Foi disso que até hoje está incorporado, claro, aqui dentro da cultura cigana, e é desta forma. Da onde que vem isso? Deste mundo árabe, deste mundo aí, dessa passagem. Então, olha, a passagem dos ciganos realmente no mundo árabe, como eu disse, ela é brilhante, eles trazem muito, mas muito de lá, que está até hoje. Então são costumes, é a música, é a dança, a astrologia, a leitura da borra de café, a leitura, claro, das folhas de chá, né? E ainda passando dali da parte do Oriente, quando os ciganos passam pelo Egito, é claro que vai ter ali a incorporação também do tarô, e com isso, olha quanta coisa vai chegando, não é? E vai subindo depois para a travessia para a parte europeia, que tem ali toda a sua, vamos dizer assim, o boom para difundir, um boom para levar para todos os outros lugares. Mas tudo isso, olha essa passagem. E claro, gente, eu não posso deixar de esquecer de falar para vocês da passagem do cigano que fez os cravos, já contei essa lenda para vocês, para a crucificação de Jesus, e dessa passagem Jesus anuncia que é para os ciganos seguirem aquela que sairá das águas. Quem sai das águas é Santa Sara, né, que é a porta lá no sul da França. Por isso que que eu falo para vocês que teve todo um caminho, teve toda uma situação que propiciou isso. Que quando Santa Sara chegue lá na França, ela já sabe, todos já sabem, vamos confiar naquela que sairá das águas. Mas tudo isso teve origem aonde? Na parte do Oriente. Então, olha o quanto que é importante, olha o quanto que enriquece as culturas, olha o quanto que isso é de fato brilhante. Eu não posso deixar também de falar para vocês, até hoje tem os ciganos tuaregs e os beduínos, que eles trabalham e que eles estão lá para levar as pessoas em segurança nessa travessia do deserto. Então, quando nós falamos de ciganos tuaregs, ciganos beduínos, eles estão sim a trabalhar, a manter esse trabalho da travessia do deserto. Até hoje eles fazem isso, até hoje eles fazem essa guarda, eles conhecem, claro, como ninguém, ali as melhores rotas, o melhor momento, como fazer isso com mais segurança, como chegar de um ponto a outro com mais segurança. Claro que isso faz já mais parte ali da parte do Egito, da parte da Tunísia e, claro, né, uma parte do Marrocos, mas continua até hoje, porque são negócios. Esses negócios, os ciganos aprenderam com quem? Como que eu atravesso ali uma situação difícil? Como que eu faço isso? Foi exatamente dessa passagem pelo Oriente. E olha quanta influência, olha o quanto. Espiritualmente falando, nossa, né?
Quantas perguntas, às vezes, vocês agora, né, vão parar um pouquinho para pensar e quantas perguntas não foram respondidas, né? Muitas vezes nos trabalhos espirituais da casa, de vocês, o cigano e a cigana, o cigano pode ter pedido um turbante, ele pode ter pedido ali uma túnica mais comprida, ele pode ter pedido um punhal diferente, as ciganas podem ter pedido os esnuges, né, os véus, né, para os seus trabalhos espirituais, e muitas vezes as pessoas, né, os médiuns falam, nossa, mas como que ele vai trabalhar com isso? Não é cigano, eu estou mistificando, eu estou fazendo todo um trabalho que é contraditório, e não é bem isso. Então, podem ficar tranquilos. Por quê? Porque essa influência, como eu disse para vocês, tá? Ela vem de muito antes, tá? Muito, muito antes mesmo, ali, né? Ela começa exatamente da chegada ali dessa invasão árabe, tá? Mas que nós temos assim, começando a contar para vocês, é século IX. Então, nossa, olha quanto tempo ainda, né? Que esses ciganos passaram, sofreram, viveram, né? Vieram ali a fazer a sua passagem e hoje estão fazendo o seu trabalho no mundo espiritual, levando a luz, levando os seus conhecimentos, levando ali todo o seu trabalho. Mas eles trazem isso, eles trazem essa vivência dessa última encarnação. Então, muitos vão pedir ali toda essa influência do Oriente. Então, vocês não fiquem ali, né, temerosos, será que eu estou errada? Será que é isso mesmo? Será como que eu faço tudo isso? Não fiquem não. Isso hoje é para deixar vocês ali mais à vontade, né, tranquilos para chegar ali na loja e falar, nossa, não tem que ser isso, tem que ser aquilo. Uma coisa que eu vou falar para vocês assim, que é muito bacana, que pode até ocasionar aí, as mulheres que dançam, né? Vamos dizer, a dança do ventre, né, vinda ali da parte do Oriente, elas não gostavam muito de saias, porque elas estão acostumadas exatamente com as túnicas compridas e tudo mais. Se vocês assistirem Lachodron, a segunda parte ali bem no comecinho do filme, que eles saem da Índia e eles vão fazer ali a passagem, a travessia, que eles passam pelo Oriente e vão dar a sua entrada no Egito, todos estão. Essa passagem é muito bacana, eu convido vocês a assistirem Lachodron. Todas as mulheres, elas estão sim de túnica no filme e com seus lencinhos de moeda, dançando, dança do ventre, com um trabalho completamente diferente daquele trabalho que nós conhecemos da dança do ventre, barriga de fora, véus e lenços. As mulheres fazem tem todo um outro comportamento, mas você vê claramente a influência da dança, a influência ali da música. E isso é brilhante de vocês verem e entenderem. E isso, no nosso tempo, nos nossos trabalhos espirituais e na nossa vida, esses ciganos trazem tudo isso dessa sua última passagem aqui. E claro que eles vão pedir as ferramentas, os meios que eles conhecem para fazer os seus trabalhos. Tudo vai sim girar em torno dos 4 elementos, tudo vai sim ser um trabalho direcionado para o bem, e eu peço para vocês que vocês direcionem os seus trabalhos espirituais com essa grande egrégora do povo cigano que trabalha hoje dentro das casas de Umbanda, dentro da egrégora do povo do Oriente, levando ali os seus conhecimentos para o bem, sempre para levar ali um acalento, levar uma nova força, levar ali um outro conhecimento, e tudo isso tem toda essa influência. Então, hoje vocês permitam ali vivenciar, né, essa passagem e toda essa força que veio aí do mundo árabe, que hoje faz parte aí do povo cigano, faz parte dos nossos dias. Isso é uma grande, grande verdade, faz parte dos nossos dias. Quem gosta da música cigana, quem gosta da música árabe, vai entender toda essa junção, toda essa influência. Sempre foi ali marcado por bastante sofrimento? Sim. Mas desse sofrimento, sempre há união. Dessa união sempre vai haver a prosperidade e sempre vai haver ali um caminho. Que vocês levem junto com os seus ciganos toda a força, todo o amor, todo o carinho. Uma coisa que os ciganos fazem nos seus trabalhos espirituais é nunca reclamar, é nunca lamentar. Muito pelo contrário, eles sempre estão ali para dar o seu melhor, fazer o seu pronto atendimento
E hoje eu peço para esses médios que foram intuídos para os seus ciganos, que fazem todo esse outro trabalho, com véus, com moedas, esnuges, pandeiros, fitas, chales, né, violinos e todo esse outro aparato que tem dessa influência árabe, que vocês permitam que entrem aí na vida de vocês, deem de presente, permitam que os seus ciganos e ciganas trabalhem ali com toda esta segurança e com todas essas ferramentas, tá? Mas isto é a influência, isso é a passagem. Assim, quando os ciganos tiveram aí a nossa passagem, que eu falo para vocês que sempre conto, né, dessa vivência dos ciganos aqui no Brasil, com os escravos que vieram ali da África, que nasce ali dentro do baralho cigano, também a força dos orixás, e que aqui no Brasil está sim se espalhando para o resto aí do mundo, como que leva toda essa força, como que isso se compõe. Então, é dessa vivência, também é de um momento de muito sofrimento, também é de um momento que há, sim, a lamentação, mas que hoje para nós é trazido com muita alegria, é trazido como mais um conhecimento, é trazido para que nós possamos, junto com as nossas entidades ciganas, levar ali este amor, este carinho, mostrar o melhor, aquilo que eles tinham, apesar de ter o sofrimento, o que nós podemos tirar de melhor? E é isso que eu sempre peço para vocês, tragam esta vivência cigana para a vida de vocês. Às vezes nós estamos sim naqueles momentos muito difíceis, momentos que, nossa, eu quero me trancar, eu quero ficar sozinha, eu não quero falar de nada, mas quando você lembra que tem toda na sua vida, tem sim uma influência dos ciganos, você vai sim, não tenho que lamentar, eu tenho que ver com essa situação o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer com esse limão que está na minha frente. Ele é azedo, eu sei, mas e agora? Dá para fazer uma limonada e ela ficar doce? Então, levem isso, levem também e pensem com muito amor e carinho, né? Lamentar. Não se lamentem. Se for para lamentar, é lamentar numa música, com um canto, com uma dança, trazendo uma expressão e não um lamentar verbal que você ouve, que também ali te deixa dentro desse padrão. Faça como os ciganos, mude. De um lamento, de um sofrimento, eu faço uma música. Dessa música, eu coloco ritmos. Desses ritmos, eu leva a vontade e o desejo para as pessoas bailarem. E desse bailar, tudo vai se tornar alegria. Então, levem isso. Pensem nisso. Quando vocês estiverem paradinhos, sempre tenham à mão uma música cigana. Sempre. Até porque sempre é muito fácil de cantar, sempre é muito fácil de entender, sempre é muito fácil de se tornar alegre com aquele momento. Então, busquem isso, tá? Não esqueçam de ver lá no blog e no Face, eu postei no Face os 2 vídeos, tá? Vocês vão ver como o Gypsy King e o Chico and the Gypsy foram brilhantes de toda essa influência, né? Porque eles são espanhóis, hoje eles são, sim, naturalizados ciganos, estão na França, mas não perderam as suas raízes, principalmente da música, e permite fazer essa junção de todos esse conceito árabe dentro da sua música, que é a sua música espanhola, a sua música cigana, que derrama para o mundo toda a sua alegria, derrama para o mundo aí toda essa vivência. Escutem isso, tragam para a vida de vocês, que vocês vão ver toda a diferença no nosso dia a dia, né? Então, quando eu fiz hoje esse tema, que eu fui aí inspirada para trazer aí o tema para vocês, onde eu estava lá arrancando meus cabelos da cabeça, meu Deus, que tema que eu vou fazer? Quando, né, eu ali buscando, falei sobre a influência árabe dentro do nosso povo, foi para mim uma grata surpresa, foi para mim um momento de muita alegria, e quando eu pude agora juntar tudo isso e passar para vocês, até eu me surpreendi, pode ter certeza, de como é forte essa influência árabe na nossa vida, no nosso dia a dia, e principalmente dentro da cultura cigana, que traz aí toda essa força. Então, hoje, fiquem com essas palavras, fiquem com esse conhecimento que foi essa influência árabe no mundo cigano, que persiste até hoje, apesar de todas as contrariedades.
não é? Ciganos saírem da Índia por causa de uma invasão árabe, irem parar nesse continente, né? Ali, onde tem todos os conhecimentos árabes, ver daquele momento que eu posso incorporar de melhor para a minha sobrevivência e para, claro, a minha existência, a minha continuidade, espalhar isso para o mundo e mesmo assim transmitir com muita alegria. Nossa, gente, isso que se chama lição de vida. Isso que se chama fazer do limão a limonada e, claro, dividir com todos nós. Eu acho isso brilhante, acho que é uma das coisas que eu mais gosto no povo cigano, eles expressarem ali os seus sofrimentos, mas numa música, numa dança, e não verbalizando, falando para o outro e se mantendo depressivos. Não. Quando estão tristes, escutam uma música, estralam os dedos, batem palma, cantam, dançam e levam ali novamente a alegria. Façam essa vivência, peçam intuição para os seus ciganos e suas ciganas, aqueles que tinham dúvidas sobre toda essa influência árabe. Tem sim, espiritualmente falando, não precisa ser só material, tem sim, claro, a espiritual que está aí, mostrando para vocês, tá, toda essa diversidade que só enriqueceu todo o trabalho desse povo cigano. Só nos enriqueceu cada vez mais e mais, mais e mais. E é por isso que o tema de hoje, claro que foi aí o clã dos ciganos, né, com toda a influência árabe que está até hoje na nossa vida. Certo? Bom, eu já sei que eu tenho sim aqui todas as minhas perguntas para responder. É claro que é com muito prazer que eu vou responder todas as perguntas e vamos levar lá. Ó, a Ana está me perguntando aqui, Carme, né, minha ADD, né, eu gosto muito do programa da rádio, então, meu bem, pode deixar que daqui a pouco a gente faz os ADDs, manda também lá para a rádio, né, mas você sabe que tem essa flexibilidade de poder, né, tanto ouvir quanto participar, sem precisar aí, né, dos ADDs. Hoje nós temos aí toda uma flexibilidade e é claro que estamos aqui para responder e trazer mais um tema, né, dentro do programa Magia Cigana. Vamos lá. A Melissa, o que ela fala para mim? Oi, Rose, quero agradecer mais uma vez sua paciência e o auxílio que me deu. Estou fazendo um estágio e as portas estão se abrindo. Fora tudo isso, estou fazendo dança cigana. Olha, muito obrigada, que os ciganos possam abençoar sua vida cada vez mais. Um beijo meu, do meu pai, da minha mãe. Beijo em todos, pode ter certeza. Ó, meu bem, fala aí para sua mãe que eu vi a música que ela postou, a música de Ogum que ela postou lá para mim, que ela dividiu conosco para a nossa semana. Meu, muito obrigada. Eu vi sim, eu sei que eu não respondi, mas eu vi, agora eu respondo ao vivo. Ó, um beijo enorme na vida de vocês, não é? E que os ciganos continuem nos abençoando, né? Você pode ter certeza de uma coisa, tá? Você me pedir para agradecer, para ter mais uma vez paciência, foram os ciganos que me ajudaram a ter paciência. Essa é a grande verdade. Até hoje eu sou meio impaciente, mas eu já melhorei muito, pode ter certeza disso, tá? Muito, muito, muito. Mas o que eu mais gostei, que para mim foi fundamental, que fez um divisor de águas na minha vida, até agora dando meu testemunho, foi o trabalho, né, de vir trabalhar com esses ciganos e trabalhar a ansiedade, né? Como todo mundo, eu era ansiosa sim, ligadinha na 220, eu continuo ligada na 220, mas eu era também muito ansiosa, muito inquieta, vamos dizer assim, queria também tudo para ontem, e hoje não. Hoje eu falo para vocês que não. Hoje eu falo para vocês que eu sei esperar o momento certo, eu faço ali o momento deles ser o deles, não o meu, eu espero, eu aguardo. Tudo que tem que vir, vem sim no seu momento, e eu faço sim toda a espera, sem ficar ansiosa, sem ficar, não é, ali depressiva, chateada, porque não chegou minha vez, porque não é meu, porque não. Hoje não. Eu sei que aquilo que tem que vir para a minha mão vem no momento certo, vem sim abençoado, vem sim tudo que eu preciso. Então eu parei de correr, essa é a grande verdade. E isso foi um dos ensinamentos dos ciganos. Quando nós paramos de correr, ficamos assim, no aguardo, aquilo que tem que chegar até a gente, chega. Você não precisa correr para lugar nenhum. Inclusive também o que não serve. Presta atenção, não é? Muitas vezes a gente está ali correndo, nós temos tanto boas quanto más notícias.
mas estamos lá, calmos, tranquilos, para ouvirmos e fazermos disso o melhor. Então, o povo cigano na minha vida, né, teve sim o trabalho da paciência, sim. Eu continuo um pouco impaciente, sim, nervosinha. Não vou dizer que melhorou 100%, porque não. Melhorou bastante. Mas o trabalho para mim da ansiedade foi o que me trouxe toda uma estabilidade. E essa estabilidade é que faz hoje ter toda essa tranquilidade para este caminhar. Então, deixem, por isso que eu falo para vocês e faço com tanto amor o programa. Deixem aí esses conhecimentos ciganos virem para a vida de vocês. Todo esse trabalho do povo cigano, eles trabalham conosco, eles vão mudando. Às vezes é bem depressa, sim, as mudanças, mas eles vão mudando a nossa vida, o nosso conhecimento, a maneira de ver as coisas, vão nos dando estabilidade, vão nos dando controle, equilíbrio. E quando você vê, você mudou. Mas você mudou porque você aprendeu. E não porque veio alguém, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Não é dessa forma. Eles fazem isso com muito amor, eles nos mostram que não precisam de algumas coisas, e é claro que essa estabilidade, quando entra na nossa vida, mas muita coisa muda mesmo. Pode ter certeza disso. Então, Melissa, este é o meu testemunho, a minha palavra, tá, em relação ao que você coloca. E eu peço sim que os nossos ciganos continuem nos abençoando. A todos, é que vocês permitam que essa força cigana venha para a vida de vocês, assim como eles permitiram e mantêm todos esses conhecimentos que vieram de todos os lugares e mantêm até hoje. Lembrem-se disso. Bom, a Elizabeth está falando para mim. Boa noite, professora. Eu gostaria de saber se vou conseguir um emprego. Vamos lá, meu bem, se você vai conseguir um emprego. Meu bem, conseguir você vai, pode ter certeza disso. Agora, o que nós temos que ver é se vem rápido ou se demora um pouquinho, tá certo? Então, vamos lá ver se o teu emprego vir, meu bem, ele vem, pode ter certeza. A única diferença é essa, se é rápido ou demorado. Ó, meu bem, é como eu disse. Aqui já saiu a carta da cruz, me dizendo que sim, que vai ter vitórias, mas a carta te aconselha você a se equilibrar para assim você conseguir mais rápido essa aliança. Então eu acredito, meu bem, que você, por estar ali nessa espera, é claro que gera desequilíbrios emocionais, mas tente se equilibrar. A única coisa que você tem que entender é que é o certo que vem para a minha vida. Lembre-se disso, o trabalho quando nós vamos é aquele certo, é o que precisamos naquele momento, é o que vai ali também nos trazer um caminho de crescimento, tá? Outra coisa que a carta alerta aqui para ti é que observa você, porque muitas vezes você está colocando obstáculos do tipo assim, será que vem mesmo? Será que é para mim mesmo? Será que vai vir? Então, tome cuidado com isso, bastante cuidado. Mas para mim, você está trabalhando até setembro, tá bom, meu bem? O trabalho vem sim para a sua vida. Vamos lá. O que a Sol diz para mim? Vamos lá, Sol. Os ciganos podem trabalhar com as pedras? Fazer leitura através delas? Sim, meu bem, podem sim, tá? É como eu expliquei durante falando sobre, né, essa egrégora do povo cigano e a influência árabe, não que o povo árabe use ali as pedras, mas é da passagem dos ciganos ali, tá, pelo, vamos dizer, leste europeu e também, tá, como a Espanha foi sim a parte norte dela, colonizada pelos celtas, então eles aprendem ali também a usar. Mas fora isso, meu bem, eles vão pegar, sim, as pedras que vão ser intuídas e podem, sim, fazer as leituras. Isso, não é? Eles vão fazer e vão continuar trabalhando, tá? Além de que os ciganos, eles gostam muito de trabalhar com as pedras para equilíbrio energético, para aplicação de passes, para todo um trabalho muito mais voltado para o físico, vamos colocar assim. Mas eles também usam dentro das leituras. Pode ter certeza disso. Viu? E é lindo, viu? A leitura também com pedras, viu? Pode ter certeza que é bem bacana, é contagiante, tão bonito quanto as cartas, né? E falar das cartas, vocês sabem que eu sou suspeita. Então, bom, a Natália tá falando para mim que o programa foi super demais. Me envia uma mensagem? Então vamos lá. Vamos, minha querida. Uma mensagem do baralho. Olha, meus alunos veem vocês pedindo uma mensagem do baralho.
olha, eles ficam assim encantados com vocês, né? Que, nossa, como é bacana, eles comentam comigo durante o curso, eles pedem uma mensagem, eles estão, tudo isso, claro que foi um trabalho, né, que nós estamos fazendo e trazendo aí para vocês, que escutem o que as minhas cartas têm mesmo que falar para vocês. Escutem o que as cartas, muitas vezes nós queremos sim uma resposta, mas os ciganos ali, as cartas ciganas, elas mostram o ponto que a gente precisa estar prestando atenção, e não aquilo que a gente, né, está querendo tão de resposta. Então, às vezes, é tão importante ouvir o que essas cartas têm para dizer, do que mesmo ter respondido a sua pergunta, tá? Então, é brilhante quando vocês pedem, e os meus alunos elogiam vocês, pode ter certeza, eles admiram quando vocês fazem isso, tá? Meu bem, mensagem das cartas para você. Aqui tá pedindo, meu bem, para você, quando eu falo usar da sua força de realização, você exatamente olhar a situação e perguntar para você o que eu posso fazer para manter o equilíbrio disso, manter tudo harmonizado. E isso é importante para que você veja e pense, olhe isso, porque quando você observa isso e você usa da sua força de realização para manter os ambientes ali harmonizados, você evita desgastes e você evita também, muitas vezes, ficar naquele momento introspecto. Então, o que as cartas te pedem é isso. Trabalhe isso, sua força de realização para deixar todo o ambiente onde você está harmonizado, assim você evita desgastes, principalmente com a parceria que está do seu lado, não fique introspecta e, claro, você consegue vitórias com muito mais facilidade. As cartas pedem para ti, ouça a sua intuição, ela está aí batendo as portas e muitas vezes não dá ouvido, como eu li numa outra mensagem, né? Às vezes acha que é coisa da cabeça e não é, meu bem. Então, ouça a intuição, tá bom? Bom, a Laine, o que ela fala para mim? Oi, tô te escutando o seu programa, muito legal. Hoje e sempre, meu bem. Olha, uma coisa que eu falo para você, tá? Todos os programas eu falo para vocês, todos os programas eu obedeço o que é intuído, o que é ali trazido para vocês. Eu também adorei o tema, pode ter certeza disso. Também adorei o tema porque também abriu os meus olhos para quanta influência e quanto que tem até hoje. Para mim foi também delicioso, eu aprendi, pode ter certeza disso. Vamos lá, Laís, o que você hoje pergunta para mim? Isto. Abre a mensagem. Bom, a Laís diz para mim. Boa noite, Pro. Estou respondendo a um processo judicial e estou desempregada. Queria saber se vou conseguir parcelar a dívida ou terei que pagar de uma vez, porque já bloquearam minha conta e, claro que isso traz ali muitos desgastes, né, Laís? Vamos ver se você consegue o parcelamento disso. Mas normalmente sim, viu, meu bem? Normalmente sim. Vamos ver se você luta e se você consegue, tá? Aqui tá pedindo, tá? Para conversar, né? Talvez a pessoa do outro lado esteja um pouco inflexível. Aqui pede para que, com jeito, meu bem, tá? Para mim, você vai conseguir sim esse parcelamento, tá? E com isso direcionar ali e conseguir sair dessa situação. Para mim, você consegue, sim, esse parcelamento, tá? Aqui estava me mostrando que a outra pessoa estava um pouco inflexível, mas com jeito você vai conseguir, tá? Aqui pede jeito nessa situação, tá bom? Não impõe força, não. Não faça isso. Não dá para ser assim, tem que ser assim. Não faça isso. Eu posso fazer desta forma. Todos vão compreender, pode ter certeza disso, tá? E você consegue. Momento difícil, mas passa, meu bem, pode ter certeza, mas passa. Lilian, vamos lá, meu bem, o que hoje você fala para mim? Oi, Carmen, gostaria que você tirasse 3 cartinhas para mim. Vamos lá, Lilian, vamos tirar 3 cartinhas para você. Pois é, meu bem. 3 cartinhas para Lilian. Meu bem, Lua, crianças e peixes, tá?
claramente a mensaginha para ti, tá? Nem sei se era isso que você estava esperando, mas as 3 cartinhas falam para ti. Ó, tua intuição, ela tá aí em crescimentos pequenos, mas constantes. Então, continue sim ouvindo aí da sua intuição para que você continue aí nesse caminho de estar prosperando, tá? Então, tá vindo intuições aí para você vir a prosperar, vir a ter abundância. Então, ela começa devagarzinho, que é o que eu estou vendo aqui. Sim. Tá? E materialmente falando, aqui está falando também para mim que vai entrar essa fase de crescimento, até dá para fazer 2 interpretações, que serão pequenas, mas constantes, e claro que vai vir aí uma melhora financeira. Só não é grande, mas está vindo e toda melhora é melhor, e quem não gosta de melhora, não é verdade? Então, as 3 cartinhas hoje para ti foi bem legal, viu? Gostei bastante. Bom, a Priscila Rosa, o que ela está falando para mim. Professora, passei mal nas últimas 2 semanas emocionalmente, mas essa semana estou muito feliz, entusiasmada e confiante que meus planos darão certo. Poderia enviar uma viagem do baralho para mim? Ótimo. Meu bem, quando você mantém esse padrão aí emocional, tá? Que você vai ficar bem, que as coisas estão prósperas e que isso é sim um momento aí de alegria, você continua sendo um imã atrator. Por isso que os ciganos nos ensinam. Quando você está triste, baixo astral, coloque uma música, bote o seu lencinho de moedinhas, dance, nem que seja você a televisão e a parede, nem que seja você o aparelho de som, dance, entendeu? Ou então faça como eu, coloca os fones de ouvido e esquece que está falando alto e canta pulmões, não é? Canta pulmões e as pessoas olham para você e falam, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Estou feliz. Então, estas são as mudanças. Então, olha, meu bem, faça isso, que vai ser super bacana, tá? Não me fique aí emocionalmente mal, não, porque você deixa de ser um imã atrator daquilo que você deseja. Ó, meu bem, aqui tá me dizendo que vai vir aí notícias que vão sim te trazer aí novidades, vão trazer mudanças na sua vida, paz e conciliação e, claro, as alianças. Meu bem, para mim os seus planos vão dar certo sim, as coisas vão dar certo sim. Então se mantenha confiante, amorosa e alegre. Se tiver algum problema, o que você faz? Bote os fones de ouvido, dança um pouquinho, como eu disse, nem que seja você e a TV. Não tem problema, aparelho de som. Eu acho ótimo, eu adoro os fones de ouvido. Façam isso. Tudo vai melhorando e claro que muda o humor. Nossa, é muito bom. Bom, a Viviane, vamos lá, Vivi. Oi, Pro. Boa noite. Gostaria de uma mensagem das cartas referente ao meu trabalho, se vou ter crescimentos na empresa. Vamos lá, meu bem. Se você vai ter crescimentos. Olha, aqui vem uma renovação, tá? Ó, vem crescimento? Vem. Só não vem o crescimento que você está pensando, tá? Então não fica triste. Abraça o que vier nesse momento, porque bênção é bênção, a gente pega sempre, não é? Tem que pegar, não descarta, não quero isso, nada disso. Pega aí, sim, recebe. Para mim, você estava esperando algo maior, né? Mas aqui, para mim, vem uma menor. Mas não tem problema, crescimento é crescimento, sempre é bom, certo? Bom, vamos lá. A Isabela pede para mim uma mensaginha. Vamos lá, meu bem, uma mensaginha. Oh, meu Deus. Meu bem, ó, veio para você e é puxão de orelha. Mas é bacana o puxão de orelha, tá? Porque se você ouvir, claro que você faz toda uma mudança. Meu bem, as cartas falam o seguinte para ti. Corte o hábito de colocar dificuldades na sua frente. Literalmente isso. Tá? Então, corte isso. Gera desgastes para você. Então, você tem conhecimentos, você tem bases, você pode gerar algo muito melhor para ti. Mas muitas vezes você coloca dificuldades aí na sua frente. Tire elas. É o que as cartas vêm pedindo para ti. Tira essas dificuldades. Não fica no, e se der certo? E se der errado? E se eu não fizer? E se isso? E se isso? E se... Tira isso, tá? Do caminho. Pode ter certeza que as coisas dão certo sim para você. É uma das coisas que está parando aí, viu? O caminho. Preste atenção nisso, tá bom? Bom, vamos lá o que a Anitta fala para mim. Bom,
Boa noite, professora Rose. Eu tenho muita fé, acredito muito na força da Umbanda, mas tem horas que sinto algumas dúvidas a respeito da minha missão dentro do terreiro. Olha, meu bem, vou falar uma coisa para ti. Tem uma mensagem do caboclo, Tupinambá, que foi uma aluna minha que mandou para mim, e que ele diz o seguinte, e eu quero que você, quando você entrar no seu trabalho espiritual da próxima vez, você faça isso. Que ele diz o seguinte no meio da mensagem, que enquanto você estiver olhando para a chama daquela vela e essa chama falar com você, a sua casa é a Umbanda. Então, meu bem, quando você chegar lá no altar, da próxima vez que você entrar na sua casa, que você for reverenciar ali, bater sua cabeça, olhe para a chama da vela de Oxalá. E se essa vela, essa chama, falar dentro do seu coração, você está na casa certa, você está, o seu lugar é a Umbanda. Se você olhar para aquela chama, não se emocionar, meu bem, você sabe que o seu lugar não é. Mas, foi esta mensagem do caboclo, e é isso que eu estou dividindo. Quando eu li essas palavras, eu falei, meu Deus, nossa, que verdade. E eu falo para você, veja, aprenda, tá? Não são minhas as palavras, são as palavras do caboclo. E ele pede para os filhos que, se você tiver alguma dúvida, olhe para a chama no altar. E se essa chama não falar dentro do seu coração, o seu caminho não é a Umbanda. Tá bom? Então faça isso. Na próxima vez que você entrar dentro da sua casa de Umbanda. Bom, a Rosana diz o seguinte. Semana passada, ela me pediu um leque. Aí, pedi para a minha dirigente colocasse música, tá. Eu lembro que você estava contando do trabalho lá com a sua cigana, né? E nós fomos conversando. Bom, hoje você está pedindo para mim tirar 3 cartinhas. Vamos lá, Rosana, 3 cartinhas para ti. Ó, as 3 cartinhas veio também ali, dando um puxão de orelha. Mas é um puxão de orelha bacana, tá? Então, o que as cartas falam pra ti, meu bem? Olha, pense no que você está falando, porque as palavras podem gerar mágoas e tristezas. Então, você vai ter que prestar atenção na sua comunicação, tá? E além de gerar mágoas e tristezas, muitas vezes geram também brigas e discussões que são desnecessárias. Então, aqui, o que as cartas pedem pra ti é exatamente isso. Pense antes de falar, pense no que você está pensando, e o que você vai falar, o que vai gerar. Então, nesse momento, a mensagem para ti é essa, tenha cautela, porque o que você vai falar, eu tenho que pensar, porque eu não posso gerar ali esses outros problemas que são muito mais difíceis de serem contornados e diluídos. Então, as cartas estão assim, te dando um alerta, te dando aí só um pequeno puxãozinho de orelha, pequenininho, mas eu vejo isso com bons olhos, tá bom, meu bem? Bom, vamos lá para a próxima. O que a Carla fala comigo? Estou ouvindo o seu programa, também trabalho com as cartas, mas estou há 2 anos em uma fase muito difícil no amor e na área financeira. Querida, isso vai mudar? Estou saindo como uma pessoa e procurando emprego. Pondo fé nos orixás e nos meus guias. Mas a prosperidade vai chegar? E esse parceiro realmente será bom? Amada, eu vou falar uma coisa pra ti. Eu não sei se esse parceiro vai ser bom, mas eu tenho certeza que você está no ano dos casamentos. Isso eu tenho certeza, meu bem. Agora, outra coisa. Você não pode pôr fé nos orixás e perguntar pra mim se isso vai mudar, vai chegar. Claro que sim, meu bem. Claro que sim. Então, quando a gente põe fé, né, a gente entrega aquilo. Entrega. Quando nós estamos prontos, chegam até a gente. Pode ter certeza disso. Então, ao mesmo tempo que você está falando uma coisa, você também está se contradizendo aqui com as suas palavras. Então, você fez um pedido. Está pedido. Na hora certa, chega até você. Eu vou ver se em quanto tempo essa fase muda. Isso é que é o importante. Por quê?
Porque é a partir dali, meu bem, que você sabe que isso vai ter fim, que você vê a luz no final do túnel, é que você recupera as suas forças e claro que vai em frente. Ó, meu bem, aqui veio me falando que você vai ter renovação, mas você também precisa sair um pouquinho ali do teu mundo e das suas, vamos dizer assim, da sua torre. Você está um pouquinho muito fechada dentro das suas ideias. Com isso, meu bem, você saindo aí um pouquinho, se abrindo um pouco mais, se abra, pode ter certeza, se abra, você vai ter renovação, e é rápido, tá? É agora para setembro, tá bom? Vem essas alianças sérias, tanto no trabalho quanto no amor. Mas, olha essa mudança que você vai ter que fazer emocional contigo, tá? Eu acredito, meu bem, que você pode estar aí com algumas coisas guardadas e com alguns medos. Então, vamos deixar isso de lado, porque é passado, e passado não move montanhas, não move nada, e é claro que não vai trazer também ali nenhum benefício. Então, vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente, nada de mágoas, nada de tristezas, e só caminhar à frente. Bom, meu bem, olha, quando eu olho pro relógio dá até dor no meu coração, né? Está no final, magia cigana. Ai, que dor no coração. Mas, ó, eu estou aqui para agradecer a toda essa egrégora do povo cigano, a toda essa força, a vocês, o amor que vocês têm, por toda essa egrégora, por toda essa luz e por todos esses conhecimentos que estão sendo aí permitidos para nós. Próximo programa, só eles para dizer o que vamos aí e que temas vai ser dito. Mas eu estou aqui para, mais uma vez, me dedicar, me empenhar e, claro, trazer mais um pouco desses conhecimentos ciganos para dentro dos nossos corações e mentes. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, desejo que vocês sejam abençoados, desejo que vocês olhem a semana ao redor e vejam toda a influência árabe cigana na vida da gente e, claro, vejam isso com olhos de alegria. Mas lembre-se também, teve um sofrimento, mas que passou, não é importante. O importante é a alegria que fica. Um beijo grande, até o próximo programa. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento, O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br